começando a nossa aula de História da Igreja. Vamos fazer 4 vídeos, esse é o primeiro e ele vai falar sobre a história antiga da Igreja. Eu me baseei em um slideshare do pastor André Santos Falcão Nascimento. Ele usa esse slideshare, ele disponibiliza, né? Vocês podem achar no site chamado slideshare. Pode também ajudar. Ele usa como texto base o Cristianismo através dos séculos, de Erlen Kane. E eu coloco também algumas coisas aqui da história da igreja de Robert Nichols. Falo também alguma coisa sobre Ed White, que é de 2000 anos de cristianismo carismático. Então essas vão ser as nossas bases do nosso estudo. Começando o nosso estudo sobre a história da igreja, o que é que nós poderemos dizer o que é a história da igreja? Vou ler aqui, eu digo, baseado também, né, nessa bibliografia, achei interessante uma definição que diz assim: a história da igreja é o relato interpretado da origem, processo e impacto do cristianismo sobre a sociedade humana, baseado em dados organizados, reunidos pelo método científico a partir de fontes arqueológicas, documentais ou vivas. Ela é a história interpretada e organizada da redenção da humanidade e da Terra. Então, a história da igreja não é diferente da história secular. Ela vai haver também o estudo da arqueologia, o próprio método científico usado na história. Só que nós vamos utilizar também a tradição da igreja, os pais da igreja e registros que foram descritos durante a história, a própria Bíblia. Nós temos o Antigo e o Novo Testamento para atestar isso. Uma das características da história da igreja é entender que houve, na dispensação de Deus, no tempo de Deus, uma plenitude dos tempos. Lá em Gálatas 4 diz assim: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Lá em Marcos 1,15 diz assim: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Então a igreja ela começa justamente com Jesus. Jesus vem trazer a igreja. O Antigo Testamento traz a mensagem de Deus através dos profetas, através de Moisés, mas agora o Novo Testamento vem através de Jesus Cristo. Nesse período a gente tem muitas contribuições. Por exemplo, nós temos a contribuição romana, que era o império que havia sido formado, né, depois de grandes impérios como o egípcio, como a Síria, como a Babilônia, como a Medopérsia, como a Grécia. E depois de Alexandre o Grande, Roma vai tomar o poder e vai fazer com que houvesse, até que enfim, a chamada Pax Romana, ou seja, em meio a tantos distúrbios, apesar do domínio romano sobre aqueles povos, havia uma paz naquele período. E Israel, como muitos povos, eram tributários de Roma. Então, essa mensagem que o Roma ela só vai cair efetivamente no ano 476 depois de Cristo. Essa mensagem ela vai ser efetiva, o cristianismo ele vai ser efetivo também por causa da estabilidade que Roma deu naquele período. Havia também a questão da contribuição grega, ou seja, o grego, e notadamente o chamado grego koiné, que era o grego da época de Jesus Cristo, ele era uma língua, era a língua universal daquela época. Depois o latim vai exercendo influência, mas na época de Jesus o grego era de grande influência. Tanto é que o Novo Testamento vai ser escrito não em latim, ele vai ser escrito em grego. Então nós temos essa contribuição romana, nós temos a contribuição grega, nós temos a própria contribuição também judaica, que são os alicerces do Novo Testamento.
Então nós vamos adiante aqui, nós não podemos detalhar tudo, mas um dos fatos interessantes, né, acerca da historicidade de Jesus é que Tácito, o historiador grego, liga o nome e a origem dos cristãos a Cristo, né, que sofreu a morte durante Pôncio Pilatos. Então, a historicidade de Jesus é descrita tanto por Tácito, que viveu entre 55 a 117, por Plínio, Suetônio, Luciano, então o próprio Flávio Joséfo. São vários autores que descrevem a historicidade de Jesus. Temos também aqui outra coisa importante, é o apóstolo Paulo. Paulo se converteu mais ou menos no ano 33 ou 34, alguma coisa assim, há dúvidas sobre o ano da conversão de Paulo. E quando ele se converte, ele passa 3 anos, diz a Bíblia, na Arábia, né, refugiado, porque muitos não acreditavam na conversão. Mas Paulo, ele teve algumas características, que foi o quê? Foi o primeiro a efetivamente pregar para o mundo gentil, dedicando sua vida e trabalho a esses povos. Paulo, ele era um pregador exemplar para os gentios, ou seja, a missão de Jesus, ir para Jerusalém, Samaria e depois até os confins da terra, é cumprida os confins da terra, principalmente por causa de Paulo, porque ele se dedica a sua vida à pregação dos gentios. Então, Paulo, ele tinha 3 esferas sociais, né? Ele era judeu, fariseu, ele era educado aos pés de Gamaliel, Sicília, e ele era romano. Então, essas características desse homem fazem com que ele seja o autor da maioria dos livros do Novo Testamento, e a sua influência, a sua marca vai ser decisiva até os dias de hoje. Outras características que nós podemos mostrar aqui são sobre esse período da Igreja Antiga. Nós estamos vendo agora a Igreja Antiga, é o período de perseguição da Igreja. Nós vemos que a Igreja, semelhante aos judeus, a princípio ela era uma igreja que se confundia com os judeus. Os cristãos, eles se confundiam com os judeus porque eles também eram judeus. Muitos cristãos, eles eram judeus. E aí, como os judeus eram o único povo do Império Romano que havia uma exceção, que não era obrigado a honrar ao imperador, então, em determinado momento, os judeus vão dizer, nós somos diferentes desse povo, nós não somos os cristãos. E aí, o que é que acontece? A única exceção que havia no Império Romano, que era dos judeus não adorarem, não seguirem aquele rito pagão que havia, vai ser descarregada contra os cristãos. Os cristãos vão ser perseguidos brutalmente porque eles vão ter as mesmas práticas dos judeus de não prestar culto ao imperador, de não fazer adoração à imagem de escultura e muitas outras coisas semelhantes aos judeus. E aí, como os judeus diziam que eles não eram judeus, vai começar-se a perseguição aos cristãos, que vai durar desde o começo da igreja, desde a morte de Jesus, que pode ter sido entre 32 a 33 depois de Cristo, até o Edito de Tolerância, o Edito de Milão, lá no século IV, quando Constantino vai regularizar a situação da igreja cristã. Então, a perseguição da igreja, nesse princípio, era grande, né? Temos uma das primeiras perseguições com Nero, depois, cerca de 20 anos depois, com Domiciano, e até chegar às últimas perseguições, temos com Dioclésio. A igreja sempre passava por períodos de calmaria e de perseguição. Como eram essas perseguições, não é? Ela podia ser de 2 esferas. Ela era religiosa por parte dos judeus e política por parte de Roma. Então, a perseguição não era só dos romanos. A perseguição primeiro aconteceu pelos próprios judeus, lá em Jerusalém, lá em Israel.
inclusive perseguições de morte, como o próprio apóstolo Paulo descreve isso, que ele era um perseguidor dos judeus, não é? E depois nós temos a perseguição dos romanos, quando faz-se a distinção entre cristãos e judeus. Então, havia dois povos que perseguiam os cristãos, os judeus e os romanos. Então, a perseguição ela era eminentemente, no princípio, local, esporádica, né? E muitas vezes produto da ação popular. É semelhante a hoje, se a gente fosse um país como a Indonésia, que é um país muçulmano, onde o governo dá liberdade religiosa, mas muitas vezes o próprio povo persegue as igrejas cristãs, derruba igrejas cristãs. Então não era diferente nos dias da igreja primitiva, né? Havia também perseguição das pessoas, não só do governo. Nessa época foi que Tertuliano falou sobre o sangue dos cristãos e a semente da igreja. Nessa época Tertuliano dizia que a semente do cristianismo era justamente o sangue dos cristãos. Então hoje nós temos o resultado disso e as perseguições continuam até os dias de hoje. Outra coisa interessante para falar sobre esse período da igreja antiga é sobre as heresias. Nós temos, por exemplo, o ebionismo. O que é o ebionismo? Era uma ênfase na unidade de Deus e de sua condição de Criador. Era a crença que a lei judaica era a maior expressão da vontade de Deus e continua válida para o homem. Jesus era o filho de José, que alcançou certo grau de divindade quando o Espírito Santo desceu sobre ele no batismo. Aprovavam o evangelho de Mateus, mas rejeitavam os escritos de Paulo. Então, o ebionismo, ele continua uma prática legalista, ou seja, eles criam ainda na prática do Antigo Testamento, na prática da lei de Moisés. Então, foi considerado uma heresia, por quê? Porque eram os chamados judaizantes da época, como ainda tem nos dias de hoje, né? Igrejas que ainda são judaizantes, que seguem até os ritos de alimentação, como diz Paulo lá em Colossenses, ainda seguindo coisas como não toques, não proves, não manuseie, tem aparência de sabedoria, de devoção voluntária, diz a palavra de Deus, mas no fim não tem valor algum, disse o apóstolo Paulo, né, lá em Colossenses. Então, é interessante que essas coisas que aconteciam na época da igreja primitiva também acontecem nos dias de hoje. Como se nós vermos Romanos 14, que fala que uns comem carne, outros não comem, uns guardam um dia, outros não guardam, né? O que come carne não critica o que come e o que não come não critica o que não come. Então veja que são coisas que se repetem nos dias de hoje. Embora Paulo lá em Romanos 14 fala que eram fracos na fé os que faziam tais coisas, não é? Que nós devíamos entendê-los, que nós não devíamos haver uma compreensão desde aquela época, mas ele não deixa de chamar fracos na fé esses que guardavam dias e que guardavam práticas alimentares. Outra coisa que havia também era a questão do gnosticismo, né? O que era o gnosticismo? Eles tinham a crença na necessidade de o homem compreender a origem do mal. Então eles trabalhavam muito essa questão mística misturada à filosofia. Para eles o gnosticismo, eles tinham uma doutrina chamada do docetismo. O que era o docetismo? Era como Cristo, como Deus, não podia ter corpo humano como bem absoluto, ele não se misturaria com a matéria. Daí vem a visão de que ele era um fantasma com aparência de corpo material. Então, essa é uma das maiores heresias, né? Ou seja, crer na obra de Deus, crer na obra expiatória, mas não acreditar que Cristo tivesse vindo, né, em carne, tivesse vencido na carne. Era uma prática que até nos dias de hoje nós podemos ver, né, algumas ramificações espirituais chamadas gnose, que para eles Cristo era um ser superior e que ele não teria vindo em carne e que essa manifestação de Cristo ela era algo mais espiritual do que carnal. Mas como diz o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé.
Então Cristo venceu o mundo na carne. Então, para nós entendermos essas heresias, nós temos que ler a Bíblia, entender pela Bíblia. E a Bíblia desde cedo fala, né, o apóstolo João dizia que aquele que diz que Cristo não veio em carne, né, não é de Deus. Porque a morte de Cristo, a obra de Cristo, ela é grande justamente porque ele veio em carne e venceu na carne. Então, esses primeiros rudimentos de heresia, através do gnosticismo, já eram denunciados desde o começo. Então, havia também alguns problemas, né, gerados no gnosticismo, que era a segregação de um Deus mau no Antigo Testamento e um Deus bom, ou seja, eles criam que aquelas coisas meio fortes que aconteciam, né, de Deus no Antigo Testamento eram de um Deus mau e que o Deus do Novo era um Deus bom, como se houvesse distinção entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo. Havia também um orgulho espiritual, de que apenas uma elite aristocrática, né, deles alcançaria os favores de habitar na divindade. É interessante que hoje a gente vê já em outras seitas, né, que falam dos 144 mil, que diz que só elas é que vão herdar o reino de Deus, ou de uma classe especial de salvos. Então veja que essas coisas se repetem desde a antiguidade. Agora, algumas coisas aconteceram nesse período da Igreja Antiga que foram contribuições involuntárias desse gnosticismo que nós estamos falando, né? Que era o asceticismo. O que é o asceticismo? Era aquela disposição de você dedicar-se espiritualmente, integralmente, né, à obra de Deus. E aí surgiu também o movimento monástico ou monarquismo, em que as pessoas começaram a se retirar, principalmente no Oriente. As pessoas se retiravam isoladamente, pessoalmente. Já no Ocidente, lá na Europa, elas se retiravam em grupo, né, em monastérios. E aí a igreja ela vai avançando até alcançar o seu credo, né? Ou seja, essas distorções também foram importantes para melhorar a própria identidade da igreja, o que é de Deus e o que não é de Deus, né? Então, houve o aumento do bispo, o prestígio do bispo, houve uma produção literária, né, de polemistas como Irineu, Tertuliano, Hipólito, contra essas ideias gnósticas, ou seja, então lá vai começar a ter uma identidade para justamente combater esse período. Outra coisa importante é entender que a igreja universal, ou seja, a igreja católica, em princípio, esse termo ele vai surgir mais ou menos lá pelo ano 180, mas ele não tinha uma conotação de igreja de Roma, ele tinha justamente uma conotação de uma igreja que começava a se unir contra essas heresias. Ou seja, esse termo católico universal, no sentido que hoje se tem, como diz a Igreja Romana, ele vai realmente surgir como um único papa, de um bispo de Roma com poderes sobre os demais bispos mais adiante, tá certo? Então nós não podemos falar agora de uma igreja que ela era de Roma, porque a própria Assembleia de Jerusalém, em Atos 15, diz que os líderes da igreja eram quem? Tiago, Pedro e João. Eram 3 líderes e a igreja da época não tinha por sede principal Roma, né? Ela tinha sede, esses três apóstolos que eu falei, e havia várias cidades que iam se destacando, como lá, vários países, como o Egito, como a Itália e como Israel. Estamos já finalizando algumas contribuições interessantes aqui para ser falada. É sobre a questão da formação do cânon, não é? Que vai ser levado ao concílio de Nicéia, ou seja, em Nicéia, Constantino, após legalizar a igreja, no sentido de que ela não vai ser mais perseguida, como ela era antes,
vai fazer uma reunião de bispos e nessa reunião vai ser decidido o cânon das Escrituras. E é aí justamente que vai surgir os 39 livros da Bíblia, não 46, como por exemplo hoje usa a Igreja Católica, no caso do Antigo Testamento, porque isso foram 7 livros a mais que surgiram depois da reforma de Lutero. Mas os 39 que havia antes de Lutero, né? Ou seja, desse concílio de Nicéia que nós estamos falando aqui agora até Lutero, nós temos os 39 livros da Bíblia do Antigo Testamento e nós temos os 27 do Novo, formando os 66 livros. É nesse período também que nós vamos ter a questão de Constantino, né, que ele traz liberdade religiosa, até porque sua mãe se tornou cristã, era uma grande devota do cristianismo. E quando Constantino morre, é que ele vai se batizar, ou seja, ele legalizou, vamos dizer assim, o cristianismo, mas ele não tornou a religião oficial. Isso é uma coisa que vai acontecer posteriormente. Ele não deixou o seu título de pontífice máximo, que depois os futuros papas vão utilizar, ou seja, aquele que é o principal governante. Mas ele abriu espaço, abriu caminho para que o cristianismo pudesse se desenvolver. Então nós temos algumas características, né, dessa igreja antiga que nós falamos agora. Vamos só terminar agora falando sobre Nicéia, sobre a questão da controvérsia ariana. Aí nós encerramos aqui, que era justamente o credo niceno, de nós entendermos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como é hoje. Como foi a geração de Jesus? Para Atanásio, que foi o bispo que defendeu esse credo, até aceito pela maioria das igrejas, Jesus ele é coeterno com o Pai. Qual é a substância de Jesus? De que ele é formado? É uma essência igual a Deus. E qual a relação de Jesus com o Pai? Eles são co-iguais, baseado em João capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então isso é importante, por quê? Porque a igreja antiga, ela termina justamente nesse período, para começar a igreja da Idade Média, e é exatamente na formação do cânon, a formação da identidade dos 66 livros, juntamente com a formação da identidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do que nós entendemos hoje como Trindade. Então, encerro aqui essa parte da nossa igreja antiga.